Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2025. Metade de outubro foi, tá? Outubro tem 31, né? Mas enfim, 14. Mês 10. Passou o dia da criança já. Agora tem dia 20. Depois ingressamos no novembro, 11. Temos aí Todos os Santos, finados. 15 de novembro, nossa proclamação da República. E que república é essa? E depois já entramos no mês das festas. Diremos assim, um mês de esperanças, né? Que se renova a esperança, né? Depois de um mês, de um ano horroroso como esse no nosso país, e não muito diferente no mundo, mas aqui no Brasil, onde os desmandos são absolutos, ninguém mais sabe quem é que tem algum direito aqui dentro, porque um passa por cima do outro, as instituições, e nós, o povo, só assiste de mãos atadas. E com uma mordaça ainda por cima, né? Com medo, porque se tu, olha a expressão, se tu te fresquear, tu vai preso. E a pena é alta. Sim, mas se não tem o rito jurídico? Não tem. Vai direto. Uns 14 anos é a média. O batom, a moça do batom foi 14. Estupidez. Mas nada é eterno. Isso vai mudar. Temos que ter essa esperança, né, pelo menos para 2026, com muitas mudanças radicais no nosso país, nesse continente verde e amarelo chamado Brasil. Ou estou errado, Percival Pugliano? Não, tu estás muito certo, Silvio. Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui. É um privilégio termos o escritor. Privilégio é estar no programa, privilégio estar aqui com o Dr. Carlos Isé. É nosso, é de todos. Privilégio estar falando para o teu público. De 32 anos sintonizando o programa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão do lado de lá nos assistindo é gente boa. Gente boa. Não tem bandido nos ouvidos. Não tem, porque a história do programa diz isto. Ele é um programa de gente boa, que tem um destino muito claro, muito evidente do que é absolutamente correto. Então, falando para gente boa, eu quero concordar absolutamente contigo. Nós estamos passando por uma fase terrível. Aliás, eu acho muito engraçado quando dizem, não, porque nós salvamos a democracia no Brasil. Não, mas que barbaridade, mas que é isto? Mas quando? Aonde? Quando? Me conta quando. Diz aí para mim, quando é que vocês salvaram a democracia no Brasil? Porque eu já vivia numa democracia. Eu fiz a experiência. Eu não nasci ontem. Aliás, vivemos, que não existe mais. Eu nasci, inclusive, depois, vivi a experiência depois da Constituição de 1988, e a democracia que tínhamos não guarda nenhuma relação com essa coisa que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Nós estamos passando por tempos de restrição rigorosa de liberdades, de confusão institucional, restrição de direitos. Olha esse caso agora concreto do ex-presidente Bolsonaro, que foi preso num ato tomado dentro de uma ação penal ou de um inquérito que fosse, está endereçado para ele, para o filho dele e para um amigo do filho dele. Os dois moram nos Estados Unidos e o pai aqui. Feita a investigação, resultaram como réus desse processo as outras duas pessoas. O Bolsonaro não. Mas só que ele foi preso nesse processo. Tinha que soltar imediatamente, pois se ele não foi acusado, não é réu no processo que segue, o que ele está fazendo preso? Por ordem do juiz daquele processo. Não, o juiz disse que não, porque permanecem as condições de que pode vir a fugir e, portanto, quero que ele continue preso e ponto final. Então, eu não quero porque quero. E assim se joga com o destino das pessoas. Isso é toda hora, todo mundo, é uma coisa absoluta de desprezo, desconsideração, né, em relação às regras do jogo, do código, de como se conduz arbitrariedade, o processo penal, de como se faz o trabalho da justiça.
Porque a justiça foi se tornando política, política, política. Quem não é de esquerda é adversário, é tratado como tal. Então há um desconforto nacional com isso. E esse desconforto os desagrada. Isso que é o mais interessante. Os titulares desse poder que é exercido na prática sobre a sociedade, eles se sentem incomodados pelo fato de que o prestígio deles está lá embaixo, há uma malquerença em relação a eles. Eles se sentem inseguros com isso. Né? É o produto. Estão abandonando barcos ministros capa preta do STF. Começar por Barroso. Esse deitou o cabelo. Pediu as contas. Está tentando se livrar. Só que assim, a imagem dele está destruída, porque ele fez uma gestão horrível. A gestão do ministro Barroso foi muito permissiva em relação às coisas que ele condenou a vida inteira quando escrevia. Não é razoável tu imaginar, tu entende? Ele não é político, portanto ele não tem o direito de dizer esqueçam tudo que eu disse antes, porque os políticos mentem. Não, mas ele é um professor, ele é um acadêmico conhecido, com trânsito internacional. Ele não tem o direito, ele não pode dizer, porque ele saiu dali para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto ele continua na carreira dele, ele não é político, mas faz política. Ele se permite o discurso político, ele se permite xingar aqueles de quem ele não gosta, ele esgota o vocabulário que o petista usa nos seus discursos. Extrema-direita, terraplanista, genocida. Ou seja, é um vocabulário que não cabe na boca do juiz, de quem vai exercer a justiça. É uma barbaridade. Carlos Isaia Filho. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar de volta a essa bancada e, né, Silvas, quando Pugina vem, a gente aprende mais ainda, né? É uma aula, né? Dá gosto de ouvir, a gente fica encantado em analisar o raciocínio que ele fala muito rápido, certo? Mas eu tenho dito, Pugina, que se é um termo que eu desaprendi, que eu não sei mais o que é, chama-se democracia. Certo? Não sei que democracia é essa. O que é democracia? Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando fui fazer a minha pós na Inglaterra, que fiquei lá 3 anos, eu ia a Londres, o que mais me encantava era ir lá no Hyde Park Corner, Speak Corner, em que o sujeito subia num caixotezinho e dizia o que ele queria. Tinha liberdade de se expressar, certo? Dentro de um país em que tudo é permitido, dentro de um certo nível de moral e ética. Isso acabou aqui, não existe mais. Hoje, quando a gente vai falar, a gente tem que estar pensando o que vai dizer, certo? Por trás um medo, certo? Porque não existe mais. Lei existe, mas as condutas são totalmente livres e contrárias. Então, a pior coisa que existe, no meu ver, é uma população com medo, certo? Medo de não saber o que vai acontecer amanhã. E se pronuncia de uma forma que não esteja de acordo com a pleiade de colocações, ele passa a ser antidemocrático. Faça-me um favor. Que democracia é essa? Então, concordo plenamente com tudo que tu colocaste. E volto a dizer, não existe situação pior que uma população com medo de se expressar, medo de falar. Isso acaba com tudo. Porque, claro, a sociedade espera, né, que o Congresso Nacional exerça um papel de representação política. Aliás, é o poder que tem legitimidade para essa representação da pluralidade que existe na sociedade. Quando o Congresso Nacional fica exposto a ameaças que vêm do outro lado da praça, eu nunca vi disso.
Nunca vi o Supremo Tribunal Federal dizer que se o Congresso, se o Senado fizer isso, se a Câmara aprovar isso, se esse teor, nós vamos fazer isto e aquilo. E entre o isto e aquilo vem ameaças diretas, através de recadinhos, de uma coisa que ainda ganha, não sei porquê, o nome da imprensa e jornalismo, né, que é feito de meninos de recado, meninas de recado, que recebem as ligações, têm o privilégio de receber a ligação, eu recebi no meu celular a ligação do ministro fulano, né, não dá o nome, mas de um ministro, de uma fonte bem informada que me disse não sei o quê. Mas tem vergonha na cara, guria, que é isso? Isso não é jornalismo que se faça? Que papel bobo é esse? Como é que se presta para isso? E, no entanto, são os grandes veículos de comunicação do Brasil hoje estão fazendo isso, se prestando para esse tipo de jornalismo. Né? Não é fácil. Não é fácil, meus amigos. Mas, enfim, é o que está posto à mesa, é o que nós temos aí para tentar driblar. E eu vejo, desculpa te interromper, mas eu me divirto com essa história, porque a história vai correndo, né, e os casos vão se somando. Né? Então nós temos... Há uma coisa que nas primeiras manifestações de que estava acontecendo alguma coisa muito estranha, né, a partir do 8 de janeiro de 2023, surgiu aquela história, um golpe. Então havia uma narrativa que correspondia àquilo. Claro que era um golpe muito estranho. Por quê? Porque um golpe dado, não tinha um cabo, não tinha um soldado. Sabe a história do cabo e do soldado? Não tinha cabo, não tinha soldado na praça. Era gente simples. Não tinha um líder, não tinha um comandante, não tinha um capitão que deram um golpe, segundo a declaração do Supremo Tribunal Federal. Aquilo ali é um golpe. Cadê o presidente? O presidente estava viajando. E o Congresso estava fechado. E o Supremo estava fechado. Não tinha uma autoridade na volta da praça. E ali foi dado um golpe. Claro que tinha que montar uma narrativa. Sem armamento. Então tu pega uma ponta. Aquele discurso que o Bolsonaro fez no dia 7 de setembro de 2021. Aquela mobilização que aconteceu quando o xerife Sererê foi preso lá na frente da Polícia Federal, que fizeram uma arruaça lá. E aquele outro negócio não sei o quê, aquela bomba que colocaram dentro de um caminhão que estava parado lá, com gasolina, que podia explodir, que fazia... Então junta estas pontas e soma mais alguma outra coisinha a mais e diz, está aí o golpe. Um pouquinho, mas eu posso pegar todos os fatos acontecidos ali e eu vou notar que é uma série de interferências do Supremo Tribunal Federal que aconteceram simultaneamente com esses fatos. Não eram fatos isolados, feitos por pessoas, por indivíduos, pela direita malévola, né? E o Supremo lá no seu lugar de estar inerte, assistindo. Não era assim. Estavam agindo, Silvio. Eles estavam intervindo no processo político. Posteriormente viriam a dizer que o Supremo viveu um processo vertiginoso de ascensão na sua função política. Eles estavam intervindo no processo político, estavam fazendo política, a sociedade reagindo. Há uma outra história e dentro de uma outra narrativa que dá para contar, que dá para ficar pensando, para um pouquinho. Mas será que foi só esse golpe, não houve um outro golpe simultaneamente? E quanto mais eu vou virando as páginas da história que vai correndo depois, eu ouço cada coisa sendo dita que me corrobora a ideia de que houve movimentos políticos simétricos, que um se conserta pela existência do outro e vice-versa. É a política. Incrível. Sendo feita por quem não deve. Quando o Supremo se mete a fazer política, ele não deixa de fazer a justiça e nós começamos a contemplar injustiças e faz política muito mal feita, porque intimida o Congresso Nacional e silencia a representação política da sociedade, e aí a gente fica indefeso. É difícil encontrar 11 pessoas
que pensam exatamente da mesma forma e votam também da mesma forma. Não existe. Não existe. Ou são pessoas que têm uma capacidade intelectual muito baixa, que a gente não acredita, certo? Mas é algo assim muito estranho. Todos se pronunciam da mesma forma, com algumas exceções, como aconteceu naquela sessão do que condenaram Bolsonaro e toda a turma, que houve um juiz, que é juiz de carreira, que mostrou um voto contrário, mas aquilo foi um voto contrário depois de N votações que aconteceram e que todo mundo votou igual. Até as argumentações são as mesmas. Para todos os casos, né? Exatamente. Que loucura, né? Os processos corriam, os advogados gravavam, mandavam as fitas, assistiam, aquelas fitas eram ouvidas, as razões. Agora que o advogado fala, eles ouviram, não dá para saber, porque tudo era fechado. Eu fico imaginando, Regina, a situação que fica um advogado de defesa, que ele sabe que vai fazer uma defesa que não vai adiantar absolutamente nada. Quem tinha que ser inerte estava ativo, e quem tinha que estar ativo fica inerte. Exatamente. Então, porque o juiz é que é inerte, estava muito ativo. O Sem advogado dúvida. tem que ser ativo, estava inerte. Muito bem, vamos adiante então falando do Banrisul. Aí a gente encontra condições ali para resolver problemas complexos no campo financeiro, né? No investimento, aquisição do imóvel, do automóvel, né? Qualquer tipo de financiamento, uma dificuldade. Você que é empreendedor, precisa aí de um capital, né? Tem aí o Banrisul aí com mãos estendidas, como faz nas grandes feiras, como a Expo Inter, por exemplo, lá com linhas de crédito espetaculares para a produção primária, por exemplo. Então está aí sempre o Banrisul, com taxas muito interessantes e que resolve o seu problema. Para prosperar ou tendo uma dificuldade econômica, financeira, para resolver, para quitar. Banrisul, tá bom? Então te liga. Dá uma passada. Exatamente, está na hora de atualizar a tua rotina, tá bom? Tá, meu amigo? Então olha aqui, ó. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Uma mensagem do Banrisul. E é um bom aplicativo mesmo. Bom, E é um bom aplicativo. espetacular. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Minha gente, olha aqui, ó. Até amanhã, 14 de outubro, tá? Temos esse aniversário de Vinhos do Mundo Importador, a melhor importadora de vinhos do Brasil, com descontos de até 50%. Olha aqui, ó. Dá uma passada na Vinhos do Mundo e aproveita. Para comemorar seus 29 anos, tem vinhos argentinos e uruguaios com mais de 50% de desconto. Até o dia 14 de outubro, portanto, amanhã. Uma ótima hora para restabelecer a adega e descobrir novos rótulos. Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Se beber, não dirija. Venda vedada a menores de 18 anos. E o barranco está aí bombando, né? Ontem mesmo o barranco estava lotadíssimo lá, né? Com aquele tempo, né? Que
convidava para um vinho, um chopp, uma caipira, para uma ótima carne Angus. Aliás, o Barranco é a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, comando do Elcio Furini. Então, há mais de meio século, mais de 50 anos, portanto, no coração dos gaúchos, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. O Barranquinho também estava bombando ontem também. 33316172 é o telefone do Barranco, reservas e ou teleentrega, 3028-2310 no Barranquinho. Tudo isso na Protásio Alves 1578, subindo ou descendo, diariamente das 11 às 24 horas. Hoje, por exemplo, o Barranquinho está fechado, segundas-feiras não funciona. Ali, assadores, cozinheiros, garçons e manobristas só tem um propósito, que você passe momentos ímpares, maravilhosos, no Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o Sucos Petri está aí também, com esse novo lançamento que encanta a todos, que é o Petit Bon. Sucos de laranja Petit Bon, elaborado a partir de frutas selecionadas e higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Então saiu o Petit Bon, embalagens ainda de 5 litros, mas chegando bem em lancherias, restaurantes, né? Padarias, essa coisa toda, bares, e já em seguida deve estar chegando no mercado as embalagens do Petit Bon de 1 litro. Sucos Petri, a bebida do ano inteiro, a bebida de todas as estações, o mais vendido, portanto, o mais consumido. Temos aqui Carlos Isaia Filho, nosso comentarista já de longa data, que em todas as suas presenças aqui no programa nos traz informações muito importantes, e o telespectador fica ansioso sempre pelos seus comentários, porque em algumas situações, patologias, né, é o Outubro Rosa, enfim, essas campanhas que se faz para tantas situações que devemos dar atenção, cuidar, examinar, fazermos exames. Temos agora uma que preocupa bastante, que é a obesidade infantil. Carlos Isaia, por gentileza. Silvas, no sábado passado foi feito um lembrete mundial de um agravo de saúde que chama-se obesidade. Infelizmente, o número de obesos em todo o mundo vem crescendo de uma forma bastante grande, praticamente fora de um controle em termos de saúde pública e assim por diante. E as causas são as mais diversas. Porém, dentro desse contexto de obesos, existe uma preocupação maior exatamente com o que nós estamos chamando de obesidade infantil nas crianças. Ora, uma criança pode ser obesa por problemas genéticos. E isso não é a maioria dos casos. A grande maioria são relacionados a fatores ambientais. E aí é um recado principalmente para pais e principalmente para os avós. Vamos cuidar melhor das nossas crianças, dos nossos filhos pequenos e dos nossos netos. Ora, hoje se sabe que a parte ambiental ela passa a ser extremamente importante e passa a ser um dos grandes fatores desse grande número de crianças acima do peso. A falta de exercício, o uso do celular e das telas, que não faz com que a criança faça exercício, se movimente, os alimentos processados, muitas vezes, para acalmar uma criança, o pai ou a mãe dá uma lata de batatinha, certo? Ou de doces, ou de outros alimentos processados.
A questão emocional passa a ser importante porque as crianças que estão acima do peso sofrem bullying dentro da escola, dos coleguinhas, e isso torna o quadro pior ainda. E aí nós vamos ter o quê? Um aumento do colesterol na criança, principalmente do LDL, que é o colesterol ruim, que poderá trazer a curto prazo problemas de hipertensão em criança e outros fatores extremamente importantes. Ora, há sim a necessidade de um melhor controle. Vamos tentar ver nessas crianças que estão acima do peso se existe algum fator emocional. Vamos tentar mudar as atitudes, o uso de telas programadas e por tempo diário, em que passou o tempo não existe mais, seja coibido, e principalmente fazer essas crianças brincarem fazendo exercício. Lembro na nossa infância, certo? Como Sim. nós fazíamos, certo? Ora, aqueles casos que são genéticos, que vão levar a uma obesidade por fator genético, isso merece uma atenção melhor, mas é uma atenção mais ligada à atividade médica, pediátrica, endocrinológica e assim por diante. O diagnóstico é simples, gente. Se essa criança está acima do peso, qualquer pessoa pode ver e pode sentir e pode fazer até um diagnóstico. Por que essa criança está com esse peso? Por que ela está tão triste? Por que ela está dormindo mal? Por que às vezes ela se queixa que está com dificuldade de respirar? Certo? E assim por diante. Ora, a obesidade infantil se trata dentro de casa e na escola, mas principalmente dentro de casa. Vamos trabalhar essas crianças, vamos mudar os hábitos, vamos mudar principalmente também os hábitos alimentares e cuidar para que a gente não tenha depois, quando chega na adolescência e no início da vida adulta, já ter um indivíduo obeso, o que vai se tornar cada vez mais difícil. Às vezes vem a pergunta, vem cá, onde é que ocorre maior obesidade, nos homens ou nas mulheres? Em ambos. As mulheres têm uma maior facilidade de ganhar peso quando chega a menopausa, o climatério, mas que isso pode ser muito bem controlado através da reposição hormonal e de outros dados. Agora um detalhe. Os tratamentos com medicamentos para perder peso, que faz com que a pessoa perca 10, 15, 20 quilos em curto espaço de tempo, já estão provados o chamado efeito rebote, em que a pessoa perdeu peso, para de usar a medicação e imediatamente ela recupera aquele peso. Por quê? Porque não houve mudanças de atitudes. Atitudes alimentares, exercício e todos os aspectos ligados a esse aumento de peso. Ora, eu sempre digo, vocês já viram uma pessoa que às vezes aparece na mídia que fez 110, 105 anos? Viram como era essa pessoa? Magrinha. Por quê? Porque os acima do peso já foram antes. Aí, comentário do doutor Carlos Isaia Filho, dizendo exatamente como devemos dar atenção a várias patologias, no caso, nessa sobrinha de hoje, né, a obesidade infantil, que é extremamente, né, nociva, preocupante, evidentemente. Então não dá para brincar. Saúde é coisa muito séria, minha gente. Atenção absoluta. Não é isso, doutor? E como, né? Percival, por Eu exemplo. levei 70 e tantos anos até descobrir a importância e a necessidade de fazer exercício. Eu realmente era avesso, passava na frente de uma academia, mudar de lado da rua. Passar para outra calçada. Aquilo para mim era uma cozinha de louco lá dentro, puxando ferro, carregando peso, levantando carga.
Até que um dia meu cardiologista me exigiu, não, vai lá. Daí eu me matriculei na academia. Passados uns meses, me encontrei com ele e ele me perguntou, e aí? Não, me matriculei na academia. Sim, mas tu tá indo? Mas tem que ir. Tem que ir. Você que era só pagar. Realmente eu levava na troça. Né? Mas, até que realmente ele me convenceu, meu cardiologista me convenceu, e eu comecei, e faz 2 anos que eu sou assíduo 3 vezes por semana com o instrutor e tal. Né? Bonitinho, Noto diferença. Quê? Não, digo tudo no figurino, Tudo no com figurino. acompanhamento. Tudo no figurino. Eu sempre digo que a melhor hora da academia é quando termina. Não, e não faço com prazer. Quem sai feliz. Não faço com prazer, não faço, mas faço disciplinadamente. Mas eu observo, é a pergunta que eu queria te fazer. Eu observo que muita gente jovem, cheinha, vai à academia para perder peso. Vão para a esteira e tal, e caminham. Mas, ao mesmo tempo, aparecem os caras que são as montanhas de músculo. O cara tá com super tamanho, para toda a musculatura do corpo. Aquilo não pode ser saudável. Aquilo não é gordura. Parece um Hulk. Aquilo ali é anabolizante. Eu não sei o que é. Mas saudável não pode ser. Não pode. Os caras não conseguem nem se mexer no braço, tanto músculo que tem. Né? O cara não coça as costas. Né? Infelizmente existe isso também. Eu, casualmente, eu também sou frequentador da academia já de longa data. E às vezes eu encontro colegas de academia, que eram os bombadão. Esse dia eu encontrei um que eu fiquei até abismado. Porque certamente ele parou de fazer, parou de usar esses produtos, e ele era um velho. Certo? Ele estava com a musculatura tudo flácida. E eu acho interessante quando tu vê um indivíduo assim, que está todo bombado, olha as canelas dele, são fininhas. Certo? E aí depois começa com o peso supra-cinturas torácico e braços, as articulações de joelho, de tornozelo, que tem que sustentar aquele peso todo. Certo? E tu não vê crescimento muscular em membro inferior. Então parece ser uma coisa assim não muito normal. Ora, a academia não é para isso. Aliás, nunca foi. Agora, por outro lado, eu tenho observado o seguinte, não sei se é o horário que eu vou, mas cada vez eu estou vendo mais pessoas acima de 50 anos que estão frequentando irregularmente as academias. E isso é muito bom. É verdade. É verdade. Sem dúvidas nenhuma. É um negócio fantástico. Minha gente, programa Atividade, diariamente aqui na RS Play TV, o 524 da Claro Net, mais plataformas, né? Nosso programa aqui com a estrutura fantástica de estúdios, né? Todo o equipamento técnico da emissora, né? A gestão da emissora, a sua direção, sempre voltada às melhores condições dos profissionais da casa, da emissora, qualificar cada vez mais a grade de programação e levar a melhor imagem, o melhor produto ao nosso telespectador, né? Então, agradecemos aí o comportamento da nossa direção, dos nossos colaboradores, né? Dos nossos colegas, tanto da técnica, né, quanto os próprios da área de jornalismo, por tudo que está se fazendo aqui na RS Play TV, o 524 da Clarinet, que vem bombando a melhor estrutura de uma emissora independente. Estamos aí, então, das 20 às 21 horas, diariamente, e sempre, após o programa Atividade, assista aqui o comentário do Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, né, diariamente aqui no nosso programa, após o nosso programa, às 21 horas, então, termina o programa Atividade, Alexandre Garcia com seus comentários muito interessantes, muito abalizados, especialmente nesses momentos aí temos essas tratativas, né, de pacificação no Oriente, e oxalá isso seja duradouro, por favor. Eu não confio em terrorista, mas tenho que enxergar que há
um movimento, um consentimento da parte do terror em obstruir a guerra, né? Parar com tudo aquilo que é desumano, estupidez, né? Carrascos, bandidos, malditos, e ver esse realmente Donald Trump e mais países, todas aquelas organizações que estão imbuídas em pacificar, especialmente aquela região, como o mundo todo, onde tem conflitos, né? Que a paz seja reinante, né? Que possa a humanidade viver em paz, né? Com suas famílias, com suas perspectivas, seus trabalhos, com as suas vidas. Então é isso aí, tá bom? Então depois, 21 horas, o Alexandre Garcia aqui na RS Play, e segunda a sexta, nosso programa de atividade das 20 às 21 horas, ok? Muito bem. Eu quero dizer para vocês também que nós passamos correndo hoje aqui no nosso programa, porque temos a famosa data FIFA, né? Que agora terminou, vamos começar o Campeonato Brasileiro de novo, outras competições. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos aqui os regionais no país, os campeonatos regionais, temos depois Copa Sul-Americana, temos Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, entre outras competições e outras atividades, como Sub-17, futebol feminino, etc. e tal. É demais, né, minha gente? Então, por isso, é tanta complicação, mais esse advento da famosa data FIFA, que são competições internacionais de seleções, né, que fazem suas campanhas para a Copa do Mundo, no caso, né, que agora isso está encerrado, e vamos ver se dá tempo de se recuperar atletas e tocar esses campeonatos dentro de um nível razoavelmente qualificado, sem o comprometimento de baixíssimo nível da arbitragem no Brasil. Para não dizer outras coisas, porque com as bets, muita coisa que está acontecendo no futebol, no caso brasileiro, eu desconfio, eu não acredito. Isso é uma indução à jogatina, ao cassino, aos jovens, tá? Indução aos jovens para que joguem, viciem-se e encham os cofres dessas multinacionais que levam o nosso capital e deixam uma marca terrível no povo brasileiro, endividado, né? Agora, esses que estão aí com o Bolsa Família não vão poder mais jogar. Se é que não vão burlar, né? Depois que fizeram no INSS, os velhinhos aí, o que se duvida? Mas tem que ter o CPF, então quem tem uma família com 5 Bolsas Famílias não trabalha nunca, só joga sombra e água fresca, jogo do osso, cachaça e vagabundagem. E o dinheirinho que eles ganham lá com o Bolsa Família, que é do nosso bolso, é para os bets enriquecerem cada vez mais. O que tu me diz? É uma vergonha. Não. Olha, quando isso aí começou, eu digo, não vai dar certo. Se é uma coisa que tu podes dizer, porque é muita propaganda, é muito. Mas o que é isso? É um grande anunciante. Eles patrocinam o Campeonato Brasileiro. Olha só. Quer dizer, e quem é o maior interessado em que ganhe o Campeonato Brasileiro? Palmeiras ou Flamengo? Para o retorno da mídia. Sim. Isso está errado, é a raposa cuidando do galinheiro. Não tem como. Esses erros de arbitragem. Mas o que é isso? Faça-me um favor. Isso é teleguiado. O cara carrega lá numa aposta, aí o cara vai lá e Kahneman, tá na rua. Foi gol, não foi gol, tudo frio. Olha aqui, ó, cartões amarelos, uma série de situações aí extremamente obscuras. Aliás, já foram flagrados vários, né, truques e sacanagens nesse campo aí de acontecimentos, tá? Com atletas do Flamengo, por exemplo, né? Então, Tinha um atleta a credibilidade do futebol. Tinha um atleta aqui do Juventude. Do Juventude, O Bruno Henrique do Flamengo, o irmão dele carregou uma aposta lá. Ele disse o que ia fazer num jogo. Que é isso? Barbaridade. É triste. Olha aqui, o Grupo Zafra 90 anos, né, minha gente? Então, os cumprimentos ao Grupo Zafra. Eu digo sempre aqui em nome do Ayrton, do Cláudio, toda a família, os colaboradores, né, que é uma empresa padrão, modelo, que nos orgulha, né, todos nós gaúchos, que agora está entrando com mais capacidade financeira em São Paulo, que é o tambor econômico financeiro do Brasil, né? Agora está construindo lá também novos supermercados. Olha, é um grupo que não para de crescer por sua competência absoluta, sua organização singular.
Tá? São lojas estrategicamente posicionadas, segurança nas lojas, estacionamentos, mix de produtos, preços civilizados, só coisa boa. Grupo Zafari, uma mensagem aí para vamos dizer aí, um bom churrasco. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, vamos adiante agora falando da Algeier Incorporações. Aí eu leio o Oscar Algeier, né? Essa grande figura, esse grande engenheiro, que é fundador da Algeier Engenharia. E está estabelecendo um condomínio ali na Vila Conceição, num dos lugares mais qualificados, mais nobres de Porto Alegre. É um lingote de ouro, eu digo aqui, que é a Vila Conceição. Ali são 18 casas lindas, maravilhosas, com um arquitetônico espetacular e com vista para o Guaíba, né, passando pelaquela vegetação linda, maravilhosa, ali desce Pedra Redonda, vegetação e Guaíba. Eterna vista. Então ali, esse condomínio exclusivo, no coração da Zona Sul, que são 18 casas de maravilhosas a lindas, né, com seu arquitetônico, suas divisórias, seus tamanhos, todo avaliado, né, para o tamanho de uma família de classe de tamanho maior, de 4, 5 filhos, espetacular ali pela dimensão, o tamanho das casas e suas divisões internas nesse projeto arquitetônico singular. Dá uma olhada no Algeier Incorporações, no Vila Portal, esse condomínio exclusivo na Vila Conceição. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Tá bom, vamos adiante. Então, falando, sabe de quem agora, minha gente? Vamos falar aqui do Sicredi, onde você é um sócio, né? No final do exercício você tem aí os seus dividendos, né? São depositados, né, na sua conta, porque você é um sócio, então você faz parte desses dividendos. Investir em fundos de investimento com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar sua carteira, com a confiança de planejar suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima. Acesse sicredi.com.br/investimentos ou fale com o WhatsApp aplicativo 51 3358 4770. 51 3358 4770. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Veja a mensagem do Sicredi. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Tá aí. Então, Sicredi, né, tá aí com as... Eu digo sempre, né? No final do exercício, você é contemplado lá com as divisórias, né? Do regime absolutamente qualificado financeiro do Sicredi. Daqui nós vamos até a TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas passam por aqui. De Porto Alegre a Lisboa, Salgado Filho, em menos de 11 horas de voo, direto do Salgado Filho, você está descendo na Europa, leia-se Lisboa. Volta, é o mesmo caminho. Lisboa, Porto Alegre, Transportes Aéreos Portugueses, está aí, com tarifas civilizadas.
aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartão de crédito são muito bem-vindas, tá bom? E você tem aí esses encantos e a gastronomia das terras portuguesas, com comissários de alta qualidade, né, pilotos responsáveis pelo voo, só coisa boa, aeronaves de altíssima geração. Se você não vai ficar em Portugal ou na própria Europa, você tem destinos com as próprias aeronaves da TAP para qualquer localidade do planeta. No destino você escolhe e a TAP Transportes Aéreos lhe conduz, tá bom? Então, TAP, esquece Guarulhos, aquela coisa toda, aquela encrenca, você embarca em Porto Alegre, menos de 11 horas, e aterrissa em Porto Alegre e também menos de 11 horas, vindo da Europa, Lisboa, em pouquíssimo tempo. E daqui a pouco, temos aí o governador Eduardo Leite já gestionando aí com os italianos para termos um voo também Porto Alegre-Roma. Vamos ver se isso parece que eu acho que em março, abril, pode acontecer essa novidade aí maravilhosa também, ok? Percival Prugino. Coisa boa. Poxa, viajar, né? Não, nós temos nos livrado desses aeroportos complexos, confusos, se nós temos aqui essas escalas intermediárias para nós que nos tocam por estarmos nesta posição geográfica, né? Exatamente. Nos obriga muitas vezes a ter que ir a São Paulo, ter que ir ao Rio de Janeiro, encarecendo a viagem. Exatamente, estressando o passageiro, né? Estressando o passageiro. E temos aqui para o Mercosul, por exemplo, Argentina, aqui em Buenos Aires, temos muitos voos agora, né? Uruguai, aí tá ficando bom. Panamá, tá bom. Mas é caro. Agora, eu considero que conhecer a Europa, tive a graça aí, acho que nós tivemos a graça de conhecer a Europa nos anos de ouro do bom turismo. Porque a Europa passou, eu pude observar, por um processo de transformação. A Europa está muito mudada, quer dizer, as suas preciosidades continuam lá. Mas o ambiente europeu não é o mesmo ambiente que quem teve a oportunidade de desfrutar, desfrutou. E, ademais, para nós brasileiros, o aumento do fluxo turístico foi extraordinário em direção aos pontos turísticos europeus, né? Congestionou muito a Europa e os preços dispararam, principalmente para quem tem que pagar e tirar reais e converter isso em moeda de uso internacional, né? Então, o valor da nossa moeda e o poder de compra do brasileiro na Europa está muito diminuído. Perfeito. Isaías. Eu queria pontuar um assunto que me encheu, fiquei muito feliz lá no sábado, quando tive a notícia do Prêmio Nobel da Paz, que foi dado para Maria Corina, certa líder da oposição naquele país que ainda se chama Venezuela, certo? Acho que foi assim uma bela escolha. Havia alguma expectativa que o Prêmio Nobel da Paz pudesse ir para o Trump. Acho que é válido, mas eu acho que a Maria Corina merecia. Tem passado uma vida inteira dedicada em prol da democracia venezuelana, certo? Extremamente combatida e assim por diante. Agora, o mais incrível, tão logo foi anunciado o prêmio, o que fez o Maduro? Mandou fechar a embaixada da Noruega. Um absurdo. É uma coisa tão infantiloide. Por outro lado, não houve nenhuma manifestação do presidente Lula, ou até do Itamaraty, nessa manifestação. O que se vê? Que essa situação que acontece na Venezuela, que começa a acontecer em outros países, já está sendo vista, ou muito bem vista, ou melhor, muito mal vista por todos os demais países, que chega a essa situação de entregar um Prêmio Nobel da Paz para uma líder de oposição num país, certo? Que não é mais um país em que não existe mais democracia, que é uma ditadura já há vários anos. Acho que isso foi muito importante.
Oxalá isso possa repercutir internamente e buscar uma nova situação para o povo venezuelano. Agora me digam, o senhor e a senhora que estão aí em casa assistindo, se essa história do Maduro, de mandar fechar a representação da Venezuela, não é a cara de alguém que a gente conhece. Exatamente. Pensou em alguém? Dá para ver de quem que nós estamos falando? Ou seja, está errado, está errado. Todo mundo sabe quem é que é capaz de fazer uma coisa dessa, quem é que vive fazendo isso, embaixo do nosso nariz. Então, é como alguém que preza a liberdade. Porque, olha, Deus preza a liberdade do homem. Deus preza. Deus nos fez livres. Sermos livres com Ele, sem Ele, contra Ele. Exatamente. Deus nos deu a liberdade. E agora tem os bobalhões, né, que se confundem com a própria divindade. Aliás, é interessante isso, né, que se confundem com a cadeira onde sentam. Porque, não sei se já disse isso outra vez, mas vale a pena repetir, quando eu faço uma crítica à conduta de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estou fazendo uma crítica a uma conduta de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou atacando a instituição do Supremo Tribunal Federal, porque costumam agora dizer, tornou-se habitual dizer, e há jornalistas que repetem, que criticar seus ministros do Supremo é criticar a instituição. É um ato antidemocrático criticar a instituição. Não. Eu não posso fazer uma crítica a um senador. Posso ou não posso? É um Claro, direito. sim, um é direito meu, pelo amor de Deus. Isso é Que sagrado. me respeitem o direito de criticar um senador. Direito de opinião, de manifestação. Quando eu faço uma crítica a um senador ou a um deputado federal, eu não estou criticando a Câmara dos Deputados, eu não estou criticando o Senado da República. E até poderia fazê-lo, mas não, a pessoa não se confunde, ela não é o poder. Por que agora passaram a achar que o ministro do Supremo é o poder? Opa, tem alguma coisa errada aí, me desculpa, viu? Correto. Tem alguma coisa errada aí tem um espírito de Maduro nessa história. Exatamente. Tem Maduro nessa história. Sem dúvida. Essa boa. É uma situação bem complexa. É o Luís XIV, l'état c'est moi, quer dizer, eu sou o Estado. Não é o Estado, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Minha gente, aqui, ó. Melhor galeto do planeta chama-se Di Paolo. Grupo Di Paolo, comandado pelo visionário Paulo Jeremia. Saiu do interior, da lavoura, da produção rural, Paulo Jeremia, com aquela proposta na sua mente de ser um empresário, porque ele tinha ideias luminosas, mesmo num ambiente muito rústico, diríamos assim, de pouco espaço para empreender, quase zero, mas servindo ao exército, ele achou a porta para o seu sucesso quando fez um curso de garçom, autorizado pelos oficiais. Estava servindo e deu nisso aí, Grupo Di Paolo, que hoje cresce a passos gigantes em São Paulo. São Paulo hoje é o grande potencial do Grupo Di Paolo, porque o paulista, que é uma das 3 referências gastronômicas do planeta, o estado de São Paulo, a capital paulista, abraçou o galeto Di Paolo. Então, os cumprimentos ao Paulo Jeremia, ao André Jeremia, toda a direção, seus colaboradores e aos clientes que souberam avaliar o que é o melhor galeto do planeta, o sabor, as coisas, né, da origem da colonização italiana. Então, visite a rede de Paolo de galetos, tá? Com sequência em Porto Alegre,
e todo o interior do estado. Tem mais Santa Catarina, Paraná, São Paulo, chegando em Brasília, chegando em Foz do Iguaçu. São todos preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da Nona. É o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha que você encontra no de Paolo, sequência ou no Expresso. Comida saborosa com a essência artesanal. São pratos saborosos que são uma volta às origens com um toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Então te liga aí com Di Paolo, que é realmente o sabor da melhor gastronomia típica italiana que se estabeleceu no estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e hoje se expande pelo território verde e amarelo chamado Brasil. Eu diria que você está chegando agora também nessa estação verão, então uma sauna nunca fez mal para ninguém. Nós temos uma sauna em Porto Alegre, que é a Sauna Porto Alegre, onde nós encontramos políticos, profissionais liberais, né? Sociedade em geral, né? Homens da sociedade, empreendedores, só coisa boa, um ambiente absolutamente saudável, com benefícios incríveis, tá bom? Convide seus amigos, faça um programa diferente, saudável, divertido. Venha fazer parte dessa confraria. Para garantir, basta entrar no site e clicar no link, cupom desconto, tá? É o www.saunapoa.com.br, tá? Sauna Porto Alegre desde 1971, ali na Ramiro Barcelos, 451, comando do empresário Sérgio Michalski. Nós encontramos lá muitos políticos, como José Ivo Sartori, que frequentemente está lá na sauna, desceu a serra, vai encontrar o gringo Sartori lá na sauna Porto Alegre também. Entre tantos políticos, né? Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, enfim, empresários, sociedade em geral, tá bom? E tem tudo de bom, diminuição imediata do estresse, quando você faz uma sauna, alivia dores reumáticas e das costas, combate doenças do sistema respiratório, como bronquite, gripe, resfriado, sinusite, desintoxica e expulsa as impurezas do organismo, hidrata a pele e desobstrui os poros, limpa e desobstrui as vias respiratórias, melhora a circulação sanguínea, proporciona agradável sensação de bem-estar, relaxa a musculatura e facilita o sono. Isso é tudo que você encontra durante uma sessão de sauna. Um ambiente que tem um restaurante maravilhoso, olha, ele tem muitas ocasiões, tem uma confraria dentro da sauna, pratos especiais, né? Eu ontem mesmo, no sábado, eu saborei lá um carreteiro de charque ao melhor padrão, espetacular, saboroso demais, só coisa boa. Sauna Porto Alegre, na Ramiro Barcelos, 451, de frente à antiga Copagra. Vai lá que vale a pena. Ambiente saudável, moral, só coisa boa, tá bom? Te liga. Muito bem. Vamos para o fechamento do nosso programa. Percival Pugido. Olha, uma coisa que me ficou, acho que no começo do programa, acho que o Isaia fez uma observação em relação aos 11 ministros. Eu estou falando muito deles, sabe por quê? Porque eles são os protagonistas desse país. Então não tem como se falar de política sem falar disso, porque o resto tudo vem depois, se tiver permissão para vir, né? E há um fato curioso aí, que é como em determinados grupos sociais, o coletivo absorve o indivíduo, a ponto de o indivíduo se tornar diferente daquilo que ele é fora do coletivo. Isso é um problema, principalmente se tu tens um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um professor, escreveu livros, daqui a pouco ele está fazendo e tomando decisões que vão contra os livros que ele escreveu. E outro dia, pensando sobre isso, eu observei um outro grupo, um DCE da Universidade Federal. Eu não tenho ali um coletivo, também. Eu não tenho ali a individualidade sendo destruída a ponto de os pais de muitos daqueles meninos não reconhecerem os seus filhos? Quantas vezes nós já ouvimos, né? A universidade mudou meu filho. Não conheço mais meu filho. Meu filho
E aí tu começa a observar aquela cena de que chega um professor que cai no desgosto, no desagrado da turma. O senhor não pode entrar na sala de aula, o senhor é um fascista. Exatamente. O senhor não pode entrar. E tratam-no aos empurrões e põe para fora. Não pode falar. Um palestrante que vai dizer alguma coisa que eles não querem ouvir, não gostariam que fosse dita, é expulso, interditam, isolam. Isolam um colega que não é de esquerda. Olha o comportamento com o Fux. Olha o comportamento deles em relação ao Fux, que ousou divergir. Tem um moleque da faculdade e o ministro do Supremo Tribunal Federal, sob efeito da mesma ideologia, se comportam da mesma forma. Mas não é uma coisa surpreendente constatar uma coisa dessas? Tem. Que coisa maligna. Verdade. E o pior, né? Faculdades de graduação. De graduação, sim, graduação. E dali vai sair um profissional que já sai todo errado. Todo baleado. Também. Fazer Olha a o quê? reitoria da URGS. Olha o reitor. Olha da aí. URGS. É o que mais incentiva tudo. É verdade. Ou quem permite tudo isso. Então tem. Meus amigos, o programa se despede. E amanhã, 20 horas, mais uma edição do nosso programa de atividade. Agradecemos ao programa aqui do escritor Percival Pugino, nosso antigo comentarista aqui, Carlos Zaya Filho, também antigo comentarista do nosso programa de atividade, que enriquecem a qualidade, né, de tudo aquilo que nós levamos aos nossos telespectadores. Uma boa noite e até amanhã. Daqui a pouquinho, 20 horas, tem Grêmio e Atlético Mineiro, Sub-20 17, Campeonato Brasileiro. É a primeira partida aqui, depois no sábado que vem, lá em Minas Gerais. Final, Grêmio e Atlético Mineiro, Sub-20, Sub-17, ok? Uma boa noite e até lá.